bem-vindos ao podcast da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto Alegre. Hoje nós vamos falar sobre a Semana de Arte Moderna e a psicanálise. Eu sou a Heloísa Zimmermann, sou psicanalista. Quem vai me acompanhar como anfitrião é o César Antunes, membro titular da nossa sociedade com função didática. E o César, então, vai apresentar o nosso convidado. Olá, nós estamos aqui com o Paulo César Brasil do Amaral. Ele é artista plástico, curador de arte, foi presidente do Museu de Arte do Rio Grande do Sul durante 3 gestões e presidente do Instituto Brasileiro de Museus. Paulo, um prazer estar contigo aqui. Vamos falar então um pouco sobre a Semana de Arte Moderna e a psicanálise. Prazer é meu, é sempre uma satisfação participar das atividades da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto Alegre, sempre convidado. Fico muito feliz de estar aqui. Eu tinha pensado primeiro da gente situar essa Semana de Arte Moderna, que aconteceu em São Paulo em 1922, no contexto histórico mundial, né? O mundo estava saindo de uma guerra, a Primeira Guerra Mundial, que envolveu várias nações, e coincidentemente também de uma pandemia que matou milhões de pessoas, que foi a famosa gripe espanhola. E me dá a impressão que o mundo foi tomado de uma euforia, né? E que teve uma enorme repercussão na arte, né? Eu queria te ouvir falar primeiro nesse contexto, como é que a gente pode botar a Semana de Arte Moderna nesse contexto histórico mundial. Certo. Não há dúvida que a Primeira Grande Guerra, um conflito que durou bastante tempo, deve ter assolado muito, sobretudo a Europa, né? É de lá que a Semana de Arte Moderna bebe as influências, né? E acho que essas influências se deram realmente por essa euforia, porque a euforia o que vem depois de uma situação dessas. E foi um momento muito explosivo nas artes, onde surgiram escolas muito diferenciadas do que se fazia. O surrealismo, o cubismo, o dadaísmo, o concretismo, tudo isso surgiu mais ou menos nessa época, na virada do século, na verdade, né? Mas depois se colocou mais forte depois da guerra. De fato, o cubismo é depois, né? E isso se chama modernismo na Europa porque se trata de uma mudança, né? A mudança sai do acadêmico e entra numa coisa completamente solta, livre, sem compromissos de expressão maiores. E essa expressão que não existia no Brasil. Em 22, isso era muito incipiente aqui. E aconteceu a Semana de Arte Moderna porque as pessoas que criaram a semana eram quase todos eles jovens, ricos, filhos de donos de café, aquela coisa toda da economia do café, e viviam na Europa, estudavam na Europa, estudavam anos. É o caso, por exemplo, da Anita Malfatti, da própria Tarsila do Amaral, o Oswald de Andrade. Esses caras moraram lá e conseguiram captar essas lições, sobretudo do cubismo, né, que é o que mais ou menos vai aparecer depois aqui. Isso acontece no Brasil somente depois de 22, porque aqui era muito incipiente. O Brasil era outro, não é o Brasil de hoje com internet, com WhatsApp e todas essas coisas. Era um Brasil completamente absurdo, né? Uma coisa completamente fechada. As notícias a gente recebia por carta. Não havia esse tempo de hoje, né? Esse tempo de hoje é um tempo meio maluco. A gente está falando aqui, o Putin está ouvindo lá na Rússia e já vai falar para o Bolsonaro fazer alguma coisa, né? Então, é um tempo diferente, né? E repercute aqui no Brasil através da influência europeia que é trazida por essas pessoas. Essas pessoas é que fazem a Semana de Arte Moderna.
elas que trazem essa nova notícia. E consiste em quê? Consiste em quebrar com as tradições europeias, sobretudo as portuguesas, porque a gente tinha muita dependência de Portugal ainda, sobretudo na literatura. E criar um sentido de brasilidade, uma coisa nacional, né? Que acabar com o branco, porque nós somos aqui pretos, índios, cafusos, a coisa é assim que tem que ser. E essa expressão se dá principalmente, não muito fortemente, mas sob o olhar da pintura é a forma mais fácil de ver. A pintura ela depende apenas, para ser apreciada, do olhar, a pessoa não precisa ter muito conhecimento, né? Então, uma das expressões que entra é a música, a outra é a pintura, a literatura já vem em terceiro lugar, porque já exige uma ação direta, não é uma coisa passiva, como a música. Então, é muito forte a influência de um quadro, e isso aparece na Semana de Arte Moderna como sendo praticamente a mudança, quando a gente sabe que não foi a mudança na Semana da Arte Moderna, não foi a pintura, não foi a arte em si. A arte da pintura, ou mesmo da escultura, com Brecheret. A mudança foi, sobretudo, no pensamento e na instituição dessa brasilidade, através da literatura. A música teve muito pouca participação, praticamente foi Villa-Lobos, que vocês vejam, as peças de Villa-Lobos são absolutamente brasileiras. Sim. Ele funda uma música, a Floresta Amazônica, por exemplo, o Trenzinho Caipira, que todo mundo conhece, as canções de roda, tudo isso é uma coisa genuinamente brasileira que vem para ficar. E depois, anos mais tarde, nós vamos ver Tom Jobim, que é um sucessor do Villa-Lobos. Mas Villa-Lobos é praticamente a única figura que aparece ali na Semana de Arte Moderna. O Paulo, esse movimento, essa semana, ela não foi recebida com tranquilidade e a repercussão foi mínima, né? Eu li que, inclusive, o Rio de Janeiro até que rejeitou, era a capital da República, então também foi uma forma das elites paulistas chamarem para si um protagonismo que até então não tinham, né? Porque o Brasil era Rio de Janeiro, né? O Brasil era imperial, o Rio de Janeiro era imperial. E como até hoje de certa maneira, né? Se nós formos olhar o Rio de Janeiro, há um certo ar imperial naquela cidade, né? Além da beleza, etc., reina um certo ar imperial e uma certa fleuma, né? O carioca tem essa fleuma, essa coisa de ter pertencido àqueles tempos. Tem coisas interessantes para falar sobre isso que não cabem aqui, mas de fato ela é recebida com algum desdém pelos cariocas, que já não, acho que talvez estivesse perdendo já o protagonismo na questão econômica, né? E ela causa muita estranheza nos artistas em geral e na sociedade, porque estávamos acostumados a viver sob, vamos dizer assim, a orientação europeia, né? A literatura era europeia, era portuguesa, os autores aqui, lá em Portugal, eram parnasianos, né? E a Semana de Arte Moderna vem para combater o parnasiano, né? A escola parnasiana era para os modernistas um atraso. Era tudo aquilo que a academia representava, né? E a academia tinha um dos seus membros, que foi um dos fundadores da Semana da Arte Moderna, que era o Graça Aranha. O Graça Aranha, 2 anos depois da Semana de Arte Moderna, ele rompe com a academia, ele vai no púlpito da academia como acadêmico e esculacha a academia. Diz que a academia tem que terminar, que aquilo não tem sentido nenhum, é um atraso, é uma coisa que não tem nada a ver com a brasilidade, que a academia é uma cópia da academia francesa, com 40 membros, é tudo igualzinho, mas não tem os protagonistas que tem na Europa, porque na Europa tinha gente para encher uma academia, no Brasil nem tinha. E ele rompe e sai da academia. Então, é claro que deve ter sido um rompante, uma coisa assim, né? Eu acho que deve ter feito muita coisa para aparecer, né? Eram pessoas assim que podiam fazer isso sem muitas consequências.
E realmente a Semana de Arte Moderna causou muita estranheza e muita repulsa. E muita gente que não aceitava, que um dos que não aceitou foi o Monteiro Lobato. Diz que ele atacou os quadros da Tarsila? Não, da Anita Malfatti, mas isso tinha sido 2 anos antes, ou 3 anos antes. Ele tinha feito ele era crítico de arte também. Ele tinha feito uma crítica muito negativa sobre as obras da Anita Malfatti, que já era uma modernista, que já vinha trabalhando nessa modificação. Ela achava que aquilo era um horror. Realmente, isso continua assim até hoje. As pessoas olham um quadro e dizem, isso é um absurdo, isso até o meu filho faz, sem esquecer, sem se dar conta, melhor, de que aquilo é a expressão daquele artista, né? Tu sabe que eu tenho uma experiência, a primeira vez que eu fui no Museu do Miró, em Barcelona, eu olhei, a primeira reação em alguns quadros foi essa, né? Assim, isso aí só jogou umas latas de tinta ali, né? Mas eles têm uma peça no museu que apresenta os estudos que ele fez, né? E aí eu fui me dando conta que não é assim, né? Para jogar uma lata de tinta num quadro, ele estudou, ele experimentou de várias formas para aquilo causar aquela impressão, né? Então eu passei a admirar a arte moderna por causa disso. Não é um mero acaso, e sim um estudo, né? Então, mas geralmente a expressão desse tipo de arte, ou qualquer arte assim que quebra os parâmetros, né? Ela vem de um crescimento, né? A pessoa começa a pintar de uma forma visível, né? Praticamente, às vezes até acadêmica, e termina modificando isso ao longo do tempo. Então, o expressionismo, por exemplo, é mais ou menos isso, né? Nós vamos ver ali no Edvard Munch, por exemplo, que é uma das influências da arte moderna. Aquilo foi um momento, né? Ele pintava extremamente bem, mas aquele quadro dele é um quadro completamente disforme, e é a produção resultante de um sentimento que ele teve quando ele cruzava uma ponte na cidade que ele morava e viu o pôr do sol e olhou aquele rio e teve um ato de desespero e colocou as mãos na cabeça e deu um grito. Ele diz isso na história dele. Então é um momento único. Aquele quadro é a expressão daquele grito. Daí chama-se o grito também, né? Que é conhecido no mundo inteiro, né? E você vê, o importante é que o valor desse quadro não é que ele fez isso, é que ele fez isso naquele tempo. Naquele tempo, faz mais de 100 anos. Então, esse é o valor do quadro. Como é o valor, por exemplo, dos quadros impressionistas terem sido feitos fora do ateliê, na rua, à luz do sol, quando ninguém fazia isso, todo mundo pintava dentro do ateliê, intramuros, vamos dizer assim, e reinava a academia. Sim. Também teve uma influência da Semana de Arte Moderna histórica no Brasil, talvez 50 anos depois, que influenciou os artistas da Tropicália, principalmente na música, mas acredito também que na pintura também, né? Houve Sim, tem artistas que se fixaram nisso, né? O próprio Amaral, esqueci agora o primeiro nome do Amaral, que pintava as bananas, né? Um pintor extremamente importante, participou de várias bienais, e praticamente aquilo vem se repetindo. O modernismo é uma coisa que se repete, não é no momento do mundo que aconteceu, isso está sempre acontecendo. O modernismo é uma palavra que serve para qualquer tempo, é uma palavra de mudança, né? E aí então vem as escolas que fixam nos tempos, vamos dizer assim, as marcas, né? Isso aqui é surrealismo, isso aqui é dadaísmo, isso aqui é concretismo. Mas o modernismo é uma coisa que vai sempre mudando e acontece de hoje para amanhã, e daqui a um mês vai acontecer.
Paulo, deixa eu te perguntar uma coisa. Dá para a gente pensar que na semana de 22 houve uma mudança em relação à parte acadêmica, que era como se esperava que fosse feita a arte, em relação a dar mais valor para o sentimento que a arte evocava? Eu acho que sim, porque, aliás, a grande mudança é essa, né? O rompimento com o acadêmico. Agora vamos falar do sentimento. Onde estava o sentimento no acadêmico? Na cópia pura e simples de um quadro, né? De uma mulher sentada lendo uma revista, de um campo. Evidentemente que aí existia sentimento. O artista vai pintar uma paisagem, ele tem o sentimento dele, né? Mas certamente, talvez ele não tenha liberdade de fazer aquilo que ele quer quando ele faz o quadro acadêmico, né? Um quadro extremamente figurativo. Ele não tem, vamos dizer assim, a chance, ou a ousadia mesmo, de poder fazer fluir a sua pintura segundo uma vontade que nem ele conhece. Então, no momento que há esse rompimento de parâmetros, né, com a academia, se estabelece uma nova liberdade, um certo descompromisso com técnicas e com mensagens, porque tudo se torna mais irreverente, né? A irreverência é uma das marcas da Semana Moderna 22. Aliás, é uma das marcas de qualquer modernismo, em qualquer lugar do mundo. E a gente fala em modernismo, tem que pensar que isso já existia lá no final do século, em Viena, lá com Gustav Klimt, com a Secessão, se bem que lá era mais uma questão profissional, era uma contrariedade que eles tinham com uma espécie de uma sociedade, uma cooperativa de artistas, né? Mas que era regrada por normas acadêmicas. E o Gustav Klimt quebra essas normas acadêmicas e entra. Aí vem o Art Deco, Art Nouveau, Art Deco, depois o Art Deco vem depois do Art Nouveau. É uma nova modernidade, é uma troca, um pequeno espaço de tempo, é uma troca de um estilo para outro, né? Onde existe toda aquela simetria no Art Nouveau, aquilo se quebra e entra no Art Deco com algumas modificações que são mais sensuais, vamos dizer assim, são mais livres. O Art Deco é muito livre, é muito sensual. Vocês podem ver aqueles quadros do Bucha. Aquilo tudo é muito... sempre tem aquela coisa de festa, flores, né? Aquelas mulheres sensuais, aqueles cabelos longos. Isso tudo é uma coisa que mudou, que antigamente ninguém fazia isso, né? Isso tem muito a ver com a liberdade das pessoas. Por exemplo, os quadros europeus do século XVII, perdão, do século XVI, mais ou menos século XVI, eram quadros assim, claro e escuro, em geral, né? Eram claro e escuro. E eram quadros muito religiosos, muito pesados. Na Holanda, esses quadros não eram assim. Eles tinham essa cor, mas não eram assim. Porque na Holanda, a Holanda era muito livre, eles tinham muita liberdade, muita tolerância religiosa, é um país que recebeu os judeus de Portugal, e aparecia nesses quadros a família, as crianças brincando, jogando bola. Esses são os quadros da Holanda, porque eles tinham outra cabeça, entendeu? Eles não tinham intolerância religiosa como tinha no tempo da Inquisição. A Inquisição não entrou na Holanda. Então, a gente vê que a arte é a expressão daquilo que a gente pode liberar de si. E isso se fazia de um jeito na Holanda e se fazia de outro jeito na Inglaterra, por exemplo, completamente diferente. Nesse sentido de liberdade, tu acha que a psicanálise se interpola com a arte, com a Semana de Arte Moderna, promovendo espontaneidade, por exemplo? Como eu não tenho conhecimento muito maior da psicanálise, eu não saberia dizer assim até que ponto a gente pode fazer... A relação, claro que existe, né? A relação, claro que existe. Eu acho que a simples ideia de mudança, né? de
mudança de maneira de fazer as coisas, de enxergar as coisas, é uma grande interferência na atitude humana, né? E isso é objeto da psicanálise. A psicanálise deve ser... Por exemplo, na pintura, no surrealismo. O surrealismo trata do sonho, né? O sonho é a matéria-prima da psicanálise, né? Então, como isso deve ter sido importante, o surrealismo, como ele deve ter sido importante para o pintor que liberou aquele sonho e para quem trabalha com sonho, né? Como deve ter sido importante esse momento da psicanálise, como é o próprio momento da criação da psicanálise que é muito próximo da Semana Moderna, é anterior, né? Mas é uma das... Porque aquilo é um momento de eclosão, de novidades, e a ciência, ela praticamente começa a predominar, e uma das ciências é a psicanálise, né? De alguma forma, a gente poderia pensar que o Freud é um cientista do tempo dele, né? Porque tu fala muito em ruptura, e a grande contribuição, vamos dizer, para a ciência que o Freud oferece é o estudo sobre o recalque, né, da necessidade de romper certas barreiras, né, e a principal que eu penso é vamos dizer assim, os sintomas e o sofrimento humano não é mais aquilo que se vê, né, mas aquilo que se escuta, porque a escuta vem de alguma forma antes da percepção visual, né? Então, eu estava pensando, te escutando, assim, o quanto que a psicanálise se aproxima desse momento de ruptura, né? E que culmina, de novo, na época da Tropicália, aquela frase do Caetano que dizia que é proibido proibir, né? Então, nesse sentido, entramos naquilo que é, na arte, o surrealismo, né? Ou seja, uma realidade que está além do que é visto, né? Uma realidade daquilo que é sentido, né? E a grande contribuição freudiana sobre a importância do inconsciente, como ele influencia, né, no dia a dia da gente. E os artistas que tu está falando, eles falam muito mais daquilo que eles sentem em relação a uma experiência do que aquilo que eles veem nessa experiência, não? Provavelmente, porque eu acho que a grande... Isso é muito impulsionado por uma licença que o artista se dá para ser irreverente. Porque ele tem que fazer aquilo que ele quer e não aquilo que geralmente se quer. Eu dou aula de pintura, eu acho tão interessante. Às vezes, é um grupo de poucas pessoas, na maior parte mulheres, e às vezes, algumas dizem assim, o que eu pinto hoje? O que eu vou pintar hoje? O que o senhor acha? Eu não sei. Ainda mais que essas pintoras, em geral, trabalham muito com o abstrato. O abstrato é uma coisa que dá muita liberdade, o sujeito pega e bota. Depois ele se arrepende, porque ele bota e não sabe o que ele botou. Eu tenho essa ideia, o abstrato só pode sair direito depois de fazer o figurativo, né? Mas elas perguntam, o que eu pinto? Ou às vezes, assim, qual é a cor que eu coloco aqui? Eu digo, não sei, tu que sabe, eu não posso dizer. Mas a gente vê ali a necessidade, às vezes elas estão presas a uma ideia, não sabem o que fazer. E tem outras que fazem, que pegam a tela e destroem a tela, entendeu? Esses dias eu recebi uma moça que mora na Holanda, não, na Dinamarca, é brasileira, mora na Dinamarca. E foi muito interessante essa experiência. Ela nunca tinha pintado. E ela entrou, eu expliquei o que era, dizia para fazer uma coisa, mas ela fazia outra. Ela fazia tudo diferente que eu dizia para fazer, ela fazia diferente. E aí, no fim, ela pintou um quadro que ela lembrava do pai dela, era um rosto. Mas ela olhou no fim, enquanto todo mundo estava arrumando os pincéis, ela pegou as mãos e mexeu assim rapidamente, e o quadro ficou uma maravilha de quadro. Eu posso mostrar para vocês depois. Virou um vaso com flores, mas uma coisa simplesmente fantástica. Aquilo foi uma libertação, ela não estava suportando pintar como o professor falava. Ela precisava fazer do jeito dela. Aquilo é um caso completamente à parte, né? Realmente. Mas
irreverência, essa possibilidade que o artista se dá de fazer como ele quer, sem se importar pelos outros, eu acho que isso é o que é bacana. O artista deve criar para si, ele não deve criar para os outros. Ele termina criando para os outros porque ele cria alguma coisa, mas ele tem que trabalhar para si. Assim como o escritor tem que trabalhar para si, não pode pensar no público, ele tem que escrever aquilo que é o sentimento dele, a forma... Tem que confessar aquilo tem que largar como na sessão de análise, tem que simplesmente largar, falar tudo que tem que falar, sem barreiras, sem pensar o que ele deve falar. Então, a arte tem muito disso, né? Essa expressão, eu acho que tem muito a ver com o divã, de sentar ali e falar todas as coisas. Não, eu pensei exatamente por aí, né? Às vezes os pacientes chegam, sentam, ou vão para o divã e dizem, o que eu vou falar hoje? E a gente usa isso que tu usa na tua aula, né? Ou seja, a livre associação, né? Então eu sou um psicanalista, não sabia. Certamente. Eu pensei exatamente isso. E a ideia de que a gente tem que ter um preparo acadêmico inicial para saber o que está acontecendo, para saber lidar com o que aparece, e daí sim a gente usa a espontaneidade da gente depois que a gente já tem uma bagagem. Né? A psicanálise é uma ciência, mas também é uma arte, né? Aliás, como a maioria das coisas, né, na medicina, pelo menos, que é a minha área, existe aquilo que é a ciência e a técnica, mas existe a arte. Por isso que nem todo o profissional é um bom artista na sua função, né? Ele precisa deixar que as coisas toquem nele, né? Que ele precisa deixar que as emoções, isso que tu contasse dessa experiência com essa colega, né? Eu achei maravilhosa, porque de alguma forma é uma catarse que ela tem. É uma catarse. Né? E é uma ruptura com a imagem paterna. Né? Isso que eu fiquei impressionado, porque ela trabalhava muito, ela tinha perdido o pai há algum tempo, e ela sempre procurava desenhar alguma coisa que lembrasse o pai. Naturalmente que não tinha nenhuma semelhança, eu pedi para ela mostrar um retrato do pai, não tinha nenhuma semelhança, mas ela fazia um rosto com olhos, com boca, nariz, aquela coisa toda. E, de repente, ela desmanchava aquilo tudo. Ela simplesmente desmanchava aquilo tudo. Numa outra ocasião, ela também desenhou o pai, pretensamente, né? E resolveu, como a tinta é acrílica é uma tinta aquosa, ela depois jogou água e virou a tela assim, e a água escorreu e deu um outro negócio que não tinha nada a ver com o pai dela, e depois ela não gostou, aí em vez de virar assim, ela virou assim, começou a fazer círculos, e saiu um quadro maravilhoso, né, que nasceu talvez da memória do pai dela, e talvez naquele momento ela tenha se libertado daquela lembrança ruim de que o pai tinha morrido. É muito interessante, uma experiência muito isso me lembrou uma experiência que eu tive há muitos anos, quando eu trabalhava com criança ainda, e eu atendi uma menina de 6 anos que tinha perdido o pai num acidente assim, trágico. Ele tentou salvar ela no mar e conseguiu salvá-la e morreu afogada, né? E ela veio porque estava com dificuldade para estudar e tudo, né? E eu pedi para ela desenhar uma família, e ela começou a desenhar, né? E até que ela parou numa figura que ela não conseguia. Desenhava, apagava, desenhava, apagava. E eu disse para ela assim, foi um aprendizado para mim. E eu acho que eu sei quem é que tu não está conseguindo desenhar. E ela perguntou, quem? Eu digo, teu pai. Ela olhou para mim e disse assim, adivinhão. Mas acho que foi um momento de libertação dela disso, né? De tentar recuperar me lembrou essa experiência da tua aluna, né? Tentar recuperar o perdido, né? E daí me lembrei do ditado, né? Que na medicina, como no amor, nem sempre, nem nunca, né? A gente acha que a gente tem que ter o estudo, tem que ter da onde partir, mas a ideia de que a gente vai lidar com o que acontece, de que a gente não tem todas as respostas, é importante nesse sentido. Acho que a arte nos ajuda também, que segue parelho com isso. Claro, tem que ter um momento clássico, né? Tu aprender a pintar, para depois tu poder improvisar, né?
Hoje em dia, às vezes, eu acho que as pessoas partem do princípio que para ser psicanalista, ou para ser artista, ou para ser qualquer coisa, basta querer, né? Basta comprar os pincéis. E não é assim, não. Eu acredito que não seja assim. Não, né? não é. E a arte é uma fonte de muito sofrimento também, porque há um grande erro de imaginar que o artista tem uma grande satisfação em pintar. Pintar é um saco, às vezes, é um trabalho muito pesado, né? E quem me contava muito isso era o Iannelli. Arcangelo Iannelli, que é um pintor famoso, um dos maiores pintores brasileiros de todos os tempos. E as pessoas acham que eu chego em casa, tardezinha, tomo meu esquinho, aí eu pego uma tela. Se eu tomar um uísque, eu já não consigo pintar, vou completamente tonto. E a arte é muita disciplina, sabe? Eu, por exemplo, não tenho disciplina. Mas o verdadeiro artista é um disciplinado. Ele é o sujeito que acorda, que tem aquele horário dele, pinta, mesmo contra a vontade, porque ao começar a pintar, isso dizia o Iannelli, mesmo contra a vontade, tem que começar a pintar naquele horário, porque logo vem a vontade e a gente começa a criar coisas. A gente vai fazer uma coisa sem vontade, mas termina fazendo e a gente descobre quanto tempo eu perdi, em quantos momentos eu desisti de começar um quadro, e poderia ter sido feliz como fui dessa vez que comecei um quadro. Agora, a arte tem muito sofrimento, tem muita... o sofrimento começa quando o sujeito coloca uma tela branca, né, na frente, e aquela tela branca é uma ameaça, porque foi pedido para tu fazer alguma coisa, né? E depois tu começa a trabalhar e não consegue os efeitos que quer, desmancha, se acha uma porcaria, porque eu achei que era um grande pintor, não sou. Isso é muito comum, sobretudo na escultura. Eu gosto muito de fazer modelagem. E eu fico apaixonado, porque a modelagem tem uma coisa sensorial também com a mão, né? Aquilo é uma coisa assim, é um tesão. É o que a pintura não tem. E a modelagem, aquela coisa de pegar aquela massa, assim, é como se estivesse pegando um corpo. É uma coisa assim, muito bacana. E a gente fica alucinado por fazer uma escultura. E eu fico tão alucinado que, às vezes, de noite eu saio da minha cama e vou lá em cima para ver e para dar mais um retoque. É uma coisa que jamais aconteceria na pintura. Porque aí também é uma arte que tem uma ligação sensorial muito forte, que a pintura não tem. A pintura se dá através de um pincel, a escrita se dá através da caneta. A modelagem é com a mão, aquele negócio é direto na matéria. Né? Mas sabe que... me ocorreu assim, na psicanálise, quando a gente atende um paciente, a gente pode até ter uma ideia de onde a gente quer chegar, coisa assim. Mas tem um momento na sessão que a gente se dá conta que a gente deixou de ser o motorista, a gente passou a ser um passageiro, né, em que a dinâmica do encontro entre a analista e analisando adquire um caminho próprio, onde a pessoa passa a ser um participante. Acredito que na arte também, né? Tu pode começar pensando em fazer um rosto do pai, como tu falava da tua aluna, e aquilo em algum momento tu toma posse de ti, não? Sim, sim. O Frederico Moraes, que é um grande crítico brasileiro de arte, ele diz o seguinte: não somos nós que olhamos, apreciamos uma obra de arte. É a obra de arte que nos toma. Então, tu olha para um quadro, é o quadro que te toma. Isso explica essa atração, essa coisa, né? Sim, tu é tomado por uma paixão. Hein, né? Tomado. O espectador é tomado pelo quadro, né? O espectador também pode ser o artista, né? E isso vai se modificando. Você começa um quadro de um jeito e termina de outro, e às vezes termina até mudando o motivo. Tá pintando um mar, termina pintando um rosto. Só que uma vez também, uma dessas minhas experiências, eu estava no museu, junto com um colega, o Júlio Campos, que entendia bastante arte, né? E eu vi um quadro, se não me engano é As Meninas, que foi um quadro que foi uma das vezes que eu tive uma sensação muito transcendental, assim, não sou uma pessoa muito sensível, mas eu estava andando pelo corredor e eu olhei dentro de uma peça e lá no fundo estava o quadro. E durante alguns milésimos de segundo eu tive a sensação que eu estava vendo um quadro, uma janela para um outro tempo. Bom, aí me aproximei
E eu tenho a impressão que é esse, eu não usava há muitos anos. Mas tinha um manto que era todo... Tinha um traço, assim, uma meia-lua, como se fosse um bordado dourado no manto esse, né? E eram centenas desses traços, né? E eu olhei para o Júlio e disse, que paciência que o cara tem que ter para fazer essas marquinhas aqui, né? E ele me ensinou ali em 2 segundos o que é arte, né? Assim, paciência tu tem que ter, porque tu não gosta de pintar. Pro pintor, isso aqui é um prazer. Ele fica triste quando ele não tem mais onde botar isso. E aí que eu me dei conta que é como volto a comparar com o que eu faço, né? Você estava te referindo ao quadro das meninas? Eu não me lembro se é o quadro das meninas. Mas era em algum museu isso? No museu. No Prado? Isso. O das meninas. Tem uma análise muito interessante do Michel Foucault, naquele livro As Palavras e as Coisas. É a abertura do livro, ele faz uma análise do quadro das meninas. É uma coisa simplesmente impressionante. Ele mostra, naquele quadro imenso, que é um quadro muito grande, né? Ele analisa cada personagem, o que cada um está fazendo, para quem ele está olhando. Aí ele vê lá no fundo do quadro o rei e a rainha que chegam de surpresa na porta. É todo eu aconselho está nesse livro A Palavra e as Coisas. É uma análise muito, muito interessante e muito complexa, né? Na verdade, eu tive muita dificuldade de entender, porque o Foucault, a gente lê uma página, leva mais ou menos meia hora para ler uma página, porque a gente tem que ler e reler. Mas nesse quadro, nessa análise das meninas, é simplesmente, quando a gente termina compreendendo o que ele queria dizer, ele traça ele faz traços para poder fazer um esquema de compreensão do quadro. Quando a gente termina de compreender aquilo, ou imagina que compreendeu aquilo que ele quis dizer, a gente fica muito gratificado. Eu queria fazer a observação de todas essas citações vão ficar disponíveis, né, na página. Eu acho que a gente pode aproveitar esse momento tão bacana para encerrar o nosso programa com gosto de quero mais. Afinal de contas, esse foi o primeiro encontro, né? Teremos mais podcasts a seguir. E queria agradecer imensamente, Paulo. Foi muito bacana te escutar e espero que tu tenha curtido como a gente, né? Eu agradeço muito. Eu curti bastante, né? Naturalmente um pouco nervoso aqui, porque naquilo que toca a psicanálise eu tenho alguma dificuldade, né? Embora eu seja casado com uma psicanalista e tenha também feito análise por algum tempo, eu ainda sou um pouco cru nisso. Vocês fazem umas perguntas assim que eu fico meio preocupado. Mas, enfim, eu vim aqui para falar da Semana de Arte Moderna, que é uma coisa que mais ou menos eu conheço, e me senti muito mais livre para falar sobre pintura, que eu conheço mais ainda. Muito obrigado, eu fico muito feliz de ter participado. Paulo, eu por mim passava o dia todo conversando contigo. Bom, aí eu vou começar a cobrar o cachê. Tá muito agradável, mas a vida depois continua. De 45 minutos eu tenho que começar. Como diz a música, há tanta vida lá fora, então a gente tem que dar continuidade nisso, mas foi muito bom te escutar e o tempo passou muito rápido. Isso obrigado. É sinal de que estava bom. Muito obrigado. Muito obrigada. Até o próximo podcast, então. Obrigado a todos.